Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Jennifer John Holliday tinha 27 anos na época do caso e vivia em Lufkin, no Texas, com o seu filho de 5 anos e a sua prima Anna Danielle Franklin, de 18 anos. A Jennifer trabalhava como paramédica, então ela pegava plantões muito longos no trabalho. Geralmente ela trabalhava 24 horas e depois folgava 48 horas, mas não era incomum ela pegar plantões ainda maiores de 48 ou 72 horas. Por conta disso, então, ela ficava muito tempo ausente de casa e, consequentemente, precisava de alguém para cuidar do seu filho de 5 anos. E foi nesse cenário, então, que a sua prima, Anna Danielle, foi viver com ela, porque as duas eram muito próximas, eram muito amigas. Então, a Anna foi viver com a Jennifer para as duas terem mais proximidade ainda e, ainda por cima, ela também cuidar do filho da Jennifer enquanto ela trabalhava. A Anna foi descrita como sendo uma jovem muito alegre, muito extrovertida. Ela era muito brincalhona, estava sempre fazendo alguma piada ou contando alguma história. Ela também tinha muitos amigos, era muito alto astral e a Jennifer fala até que elas eram como irmãs, mesmo que uma fosse meio que o contrário da outra, porque a Jennifer era mais quieta, mais calma, mas a Anna, com todo esse espírito alegre dela, trazia muita felicidade para o dia a dia da Jennifer e do seu filho. Inclusive o filho dela amava a Anna, eles eram super apegados, então os três levavam uma vida muito feliz juntos. Em 29 de maio de 2005, por volta de 1 hora da manhã, a Jennifer terminou mais um dos seus longos plantões no trabalho e então, muito cansada, ela foi para casa descansar. Chegando lá, ela não encontrou nem a Anna e nem o seu filho em casa, mas ela não estranhou porque ela já sabia que naquela noite a Anna tinha aceitado um trabalho como babá para tirar um dinheiro extra e então tinha deixado o filho da Jennifer com a sua mãe, no caso a mãe da Anna, na casa dela. Então estava tudo bem, o menino ia passar a noite lá na casa dessa tia, ele também gostava muito dessa tia, enquanto isso a Anna estava trabalhando e estava tudo certo. A Jennifer então se preparou para dormir, mas poucos minutos depois ela foi acordada pelo telefone tocando e quando ela atendeu era a Anna. A Anna disse que tinha terminado já o trabalho como babá, o casal que tinha deixado os filhos com ela já tinha chegado em casa, então ela pediu se a Jennifer não poderia ir buscar ela naquela casa onde ela estava. Mesmo muito cansada, a Jennifer se levantou, pegou o carro e foi buscar a prima. Quando elas estavam voltando, a Anna disse que estava com muita fome, estava com vontade de fazer um lanche, e então elas resolveram parar em uma conveniência de um posto de gasolina que ficava ali no meio do caminho para comprar esses lanches. Elas foram até lá, fizeram as compras, voltaram para o carro e seguiram o seu caminho. Nesse momento elas estavam em uma rodovia que era um pouco afastada da cidade e então, como já era de madrugada, também não tinha um fluxo de carros ali, tinha praticamente só elas na estrada e, segundo a Jennifer, como sempre, a Anna estava super animada, conversando bastante, contando como tinha sido o seu dia e mesmo que estivesse com sono, a Jennifer estava prestando atenção e conversando com a prima. Infelizmente, esse cenário de paz em que as duas estavam foi quebrado de maneira repentina quando elas escutaram um barulho muito alto e sentiram como se fosse uma pancada ali no carro e também o vidro do motorista do lado da Jennifer, que estava dirigindo, se quebrou por completo. A Jennifer começou a sentir muita dor no braço e ela pensou que tivesse sido envolvida ali em um acidente de trânsito, algum carro tivesse batido nelas, então ela parou o carro, mas assim que ela olhou para Anna, ela viu que a Anna estava desesperada apontando para o braço dela e então a Anna disse para ela que na verdade ela tinha recebido um tiro, que alguém tinha atirado nelas. A Anna ficou extremamente nervosa, pegou o celular, ligou para a emergência
emergência. Enquanto isso, a Jennifer não estava entendendo muito o que estava acontecendo, mas ela viu que um carro que tinha passado por elas, uma caminhonete, realmente tinha atirado nelas e tinha seguido viagem. A Ana conseguiu ligar para a emergência, falou com o atendente, uma moça chamada Stephanie. Ela explicou para a atendente que alguém tinha atirado nelas, mas que ela não sabia direito onde elas estavam, que elas estavam na rodovia, mas não sabia ao certo em que ponto. E então a atendente começou a tentar acalmar a Ana, que estava muito nervosa, para tentar rastrear de alguma maneira ali de onde elas estavam falando. Lembrando que o caso aconteceu em 2005, então não era tão simples assim rastrear um telefone. A Stephanie, a atendente, tinha que ir conferindo através das torres de linha telefônica para saber em qual torre daquela região a ligação ali do celular da Ana estava conectada. E isso tudo demorava muito tempo, mas mesmo assim, a Stephanie, com toda a sua experiência e agilidade, já começou a fazer esse trabalho. Enquanto isso, para o desespero das primas, a caminhonete que aparentemente tinha atirado e seguido o caminho, deu a volta e retornou. A caminhonete então parou na frente do carro delas e de lá de dentro desceu um homem com uma espingarda. O homem caminhou até o carro em direção à Ana. A Ana começou a gritar freneticamente, dizendo que era ele, que ele tinha atirado nelas. A atendente do outro lado escutou tudo isso acontecendo. E o homem, então, sem dizer nenhuma palavra, arrancou o celular da Ana, desligou a ligação e atirou contra ela. Tudo foi muito rápido, só deu tempo de a Ana virar a cabeça para tentar se proteger e então o tiro pegou na parte de trás da cabeça dela, ali na nuca. E então, depois que o homem atirou na Ana, ele deu a volta no carro, foi até a Jennifer e arrastou ela de dentro do carro e levou ela para a caminhonete dele. Ele deixou ela lá e retornou para o carro dela para tentar também arrastar a Ana para fora do veículo. Enquanto isso, a Jennifer viu que o homem tinha deixado a espingarda dele ali no carro, então a única coisa que ela pensou foi em pegar a espingarda e jogar o mais longe possível, porque assim pelo menos ele não estaria mais armado contra ela. Porém, quando ela jogou a espingarda fora e se virou de novo para dentro do carro, ela percebeu que não tinha adiantado muito, porque no banco de trás da caminhonete o homem tinha várias outras armas. O homem tentou algumas vezes retirar a Ana de dentro do carro para levar provavelmente para a caminhonete dele também, mas não conseguiu. A Ana já estava desacordada, então ele desistiu, voltou para a caminhonete dele e seguiu dirigindo com a Jennifer. Ele dirigiu por alguns minutos até que ele entrou em uma floresta completamente escura, tirou a Jennifer do carro e começou a abusar dela sexualmente. Ela ainda tentou resistir e lutar contra ele, mas o braço dela estava em pedaços, ela já tinha perdido muito sangue, estava muito fraca, então ela não conseguia fazer praticamente nada. Além disso, o homem também começou a torturar ela com queimaduras de cigarro. Depois que todo o ataque terminou, o homem se levantou, se afastou um pouco da Jennifer e vestiu suas roupas. Nesse momento, ela disse que já estava temendo por sua vida, provavelmente era naquele momento que ele iria, por fim, tirar a vida dela, mas para a surpresa dela, quando ele terminou de vestir as roupas, ele se virou para ela e parecia ter se transformado em uma pessoa completamente diferente. Ela disse que o homem fez uma cara de espanto, começou a chorar e começou a perguntar a ela o que tinha acontecido com ela, o que tinha acontecido com o braço dela, se ela estava bem, o que ela estava fazendo ali, parecendo que ele estava realmente em uma espécie de loucura ali, que ele não se lembrava que tinha sido ele que tinha feito tudo aquilo com ela. Rapidamente ela, muito inteligente, se aproveitou desse momento aí de loucura do homem e entrou na mente dele, concordando com as coisas que ele estava dizendo e criou um cenário completamente diferente, colocando ele como o herói da situação. Ela respondeu a ele que um outro homem, um homem chamado John, tinha atacado ela, atirado nela e deixado ela ali para morrer, e que ele tinha acabado de encontrá-la, que ele era o seu herói, que ele ia salvar a vida dela, e pediu por favor para ele ajudar ela a ligar para a emergência, porque ela estava perdendo muito sangue e ela precisava de ajuda. A Jennifer fez tudo isso morrendo de medo, é claro, de não dar certo, de o homem recobrar a consciência e perceber que ela estava tentando enganar
ele, porém, para uma surpresa ainda maior dela, tudo isso funcionou e o homem começou a acreditar de fato que ele tinha encontrado ela ali, que ele estava ajudando e que ele era o herói dela. Ela então pediu para ele, porque ela não tinha um celular, para ele levar ela para a casa dele, para que de lá ela pudesse fazer uma ligação para a emergência. O homem de fato então a ajudou, a colocou no carro dele e a levou para a casa dela, e chegando lá ela continuou insistindo, pedindo para ele emprestar o telefone para ela ligar para a emergência. O homem ainda teve uma certa dúvida porque, segundo ele tinha algumas passagens na polícia, não queria envolver a polícia em nada, então ela disse para ele que não, que ela ia chamar apenas uma ambulância porque ela estava sangrando muito, mas que não ia envolver a polícia nisso, que ele não precisava se preocupar porque ela estava muito grata, que ele era o herói dela, e ficou o tempo todo bajulando ele dessa forma, até que conseguiu convencê-lo e ele deu o telefone para ela fazer a ligação para a emergência. Ela fez então a ligação para a emergência e, para mais uma surpresa dela, a atendente do outro lado da linha era mais uma vez a Stephanie, a mesma que tinha atendido a Ana minutos atrás. Nesse momento, a Stephanie já tinha conseguido rastrear a ligação da Ana com sucesso e já tinha mandado a polícia e ambulâncias para o local. Eles já tinham chegado no local, então, onde o carro estava abandonado no meio da rodovia, com a Ana dentro, já tinham levado a Ana para o hospital e já estavam fazendo buscas pela Jennifer, que até então estava desaparecida. Quando a Jennifer falou do que se tratava o caso dela, de que um homem tinha atirado nela e tudo mais, a atendente logo percebeu que poderia se tratar do mesmo caso e que seria a moça que estava desaparecida, e perguntou para ela se era isso. Então a Jennifer respondeu sim, é o mesmo, indicando que era o mesmo caso, e ainda ficou dizendo também para a atendente que o homem que estava ali com ela tinha salvado a sua vida, que ele era um herói, que ela tinha se apaixonado por ele e que eles iriam se casar por conta de ele ter, ajudado ela daquela maneira. Então, até mesmo para a atendente Stephanie, ela ficou bajulando o homem para manter ele naquela ilusão, mas a atendente percebeu que tudo estava muito estranho e perguntou para a Jennifer se o homem que estava com ela era o mesmo que tinha atirado nela. E a Jennifer mais uma vez respondeu para ela que sim, que era o mesmo, e dessa forma a Stephanie teve certeza que precisava mandar imediatamente para o local ambulâncias e também a polícia. O homem em questão, que tinha sequestrado a Jennifer e feito todo aquele horror com ela e com a Ana, era um homem de 31 anos chamado Eric Parnell, que vivia em uma região bem afastada, em um trailer que tinha a aparência de ser praticamente abandonado, era cheio de sujeira, cheio de entulho, e era em um local que dificilmente a Jennifer poderia dizer onde era, ou a polícia poderia encontrar por conta própria em uma certa rapidez, que era o que ela precisava. Então, o que a Stephanie, a atendente, precisava era que o próprio Eric fornecesse a localização exata de onde eles estavam. Sendo assim, ela pediu para a Jennifer passar o telefone para o homem. O homem inicialmente não queria muito falar com a Stephanie, mas aceitou. E então, ao telefone, ele explicou exatamente onde ficava ali a casa dele, o trailer dele, E ainda disse também para a Stephanie que ele era um herói, que ele tinha salvado a vida da Jennifer e que os dois iriam se casar. Tudo parecia estar indo bem, mas mesmo assim a Jennifer estava muito apreensiva e, para mais um desespero dela, a Stephanie ainda informou a ela que, como era em um local muito afastado, a emergência e a polícia demorariam pelo menos 40 minutos para chegar no local, e nesse tempo todo ela teria que ficar sozinha com o seu sequestrador e ainda por cima tentando manter ele naquela ilusão de que ele era o herói dela, porque se ele recobrasse a consciência, ele poderia ali em questão de segundos tirar a vida dela. Então a Jennifer não tinha outra alternativa, ela continuou ali, conversando com o homem, dizendo para ele, sempre reafirmando que ele era um herói, sempre elogiando ele, dizendo que estava apaixonada, dizendo que iriam se casar, que iriam ter uma vida incrível juntos, que ele iria ser adorado por todos como herói dela, enfim, sempre aumentando a autoestima e o ego dele e mantendo ele ali, naquela alucinação, naquela loucura de que na verdade ele era um herói, quando de fato foi ele que tinha feito tudo aquilo com ela.
Os minutos se passaram então e finalmente, depois de quase 1 hora naquela situação, a emergência e a polícia finalmente chegaram para salvar a Jennifer. Eles então convenceram o Eric de levar a Jennifer até eles lá do lado de fora, porque assim era mais fácil de render ele, né, do que eles entrarem na casa. Eles disseram que era muito difícil de acessar lá, então se ele não poderia ajudar a Jennifer e levar ela até lá fora. Ele aceitou e quando ele chegou lá fora então com a Jennifer, rapidamente ele foi rendido pela polícia, foi preso e a Jennifer foi socorrida e levada ao hospital. Na delegacia, não demorou muito tempo para o Eric recobrar a consciência e perceber o que tinha acontecido. No início, ele ficou um pouco confuso, perguntando por que vocês estão me prendendo, eu sou o herói de toda essa situação, eu salvei aquela moça, eu ajudei ela. Porém, rapidamente, quando os policiais falaram a verdade para ele se lembrou de tudo que tinha acontecido e confirmou que realmente tinha sido ele que tinha atacado as 2 mulheres. E ele ainda contou ali, né, o porquê que tudo isso tinha acontecido, segundo ele, e como tinha sido o seu dia. O Eric tinha várias passagens na polícia e inclusive tinha um mandado de prisão contra ele por ter agredido violentamente a sua ex-esposa. Ele já tinha sido casado 2 vezes, os 2 relacionamentos duraram 5 anos e os 2 também chegaram ao fim pelo motivo de ele ser extremamente violento com as suas companheiras. O mandato de prisão foi feito por conta de uma agressão dele contra a sua primeira esposa anos atrás, em um momento em que ele agrediu ela ao ponto de causar uma fratura no rosto dela, isso na frente de várias pessoas, inclusive familiares. Ele chegou até mesmo a fazer ela de refém. Então, depois disso, felizmente, né, ela escapou com vida, se separou dele e foi na delegacia e prestou queixa. E então tinha esse mandado de prisão contra ele, mas mesmo assim ele seguia livre. Depois dela, inclusive, já tinha se casado novamente com aquela segunda moça que eu disse, e o relacionamento também tinha chegado ao fim por conta de agressões. Ele tinha um filho de 5 anos com a sua primeira esposa e um de 3 com a sua segunda esposa, sendo que ela estava grávida novamente e deveria dar à luz aí em alguns meses. Segundo ele tinha se separado dessa segunda esposa há pouco tempo, cerca de 1 mês apenas, e ele não aceitava o término. Então ele vivia indo atrás dessa moça, vivia ligando para ela, querendo voltar, não respeitava o desejo dela de colocar um fim no relacionamento, e naquela noite ele disse que mais uma vez ligou várias vezes para a casa dela. Ela estava vivendo com a mãe e o padrasto, e como já era madrugada, ela estava dormindo, não atendeu o telefone, e quem atendeu teria sido o padrasto dela. O homem então disse para o Eric parar de ligar, que a sua ex-esposa já estava dormindo, que ela tinha que trabalhar cedo no outro dia e que não ia acordá-la só para mais uma vez ela ficar discutindo ali com o Eric no telefone. Mesmo assim, o Eric continuava ligando, toda vez o padrasto atendia e dizia para ele não ligar mais. Ele ligou várias vezes e teve até uma vez em que ele ameaçou o padrasto da moça, dizendo para ele que iria até lá e que iria matá-lo, iria matar ela também e iria ali, né, acabar com a vida de todos eles. Segundo ele, extremamente irado por não conseguir falar com a ex, ele então foi para um bar, encheu a cara, assediou uma mulher e acabou sendo expulso do bar. Depois disso, ele foi então para uma conveniência num posto de gasolina atrás de mais bebida e foi lá que ele viu o momento em que a Ana e a Jennifer pararam para comprar lanches enquanto voltavam para casa. Ele então, ainda tomado pela raiva, decidiu simplesmente atacar as 2 mulheres. Ele disse que já estava ali com um plano na mente de atacar as primeiras pessoas que aparecessem na frente dele para descontar a raiva toda que ele estava da ex-mulher e do padrasto dela. Então, no momento em que ele viu as 2 mulheres, ele decidiu atacá-las. Enquanto tudo isso acontecia, a Jennifer foi levada para o hospital. Ela foi para o mesmo hospital que a Ana e chegando lá ela descobriu que infelizmente a prima não tinha resistido e tinha falecido antes mesmo de chegar ao hospital. A Jennifer estava muito machucada, foi por pouco que ela não perdeu o braço, eles conseguiram manter o braço dela, ela não precisou retirar, mas ela perdeu todos os movimentos do braço, então ele estava ali, mas ela não podia usar ele para nada.
Em 13 de dezembro de 2006, aconteceu a primeira audiência do caso e o Eric estava sendo acusado por homicídio, violência sexual e sequestro. E, nesse caso, ele poderia receber até mesmo a pena de morte. Porém, ele acabou aceitando um acordo de se declarar culpado e assim ele não iria a júri popular e também não corria mais o risco de receber a pena de morte e sim a pena máxima seria a prisão perpétua. Vários familiares da Jennifer e da Anna, inclusive a própria Jennifer, compareceram a essa audiência e eles receberam o direito de falar com o Eric, porém o Eric não poderia responder a nada do que eles dissessem. A Jennifer falou por cerca de 30 minutos, ela relembrou tudo o que tinha acontecido, é claro, com muita dor, e ela deu uma declaração também dizendo: Deus vai me dar paz um dia, eu sei que Ele vai. Não há sentido para o que você fez, nenhum. Você vai passar a eternidade no inferno pelo que fez, eu sei disso. No fim, então, o Eric foi considerado culpado e foi condenado a 2 prisões perpétuas consecutivas. Mesmo no fim, a justiça, entre aspas, tendo sido feita, afinal de contas o Eric foi preso e condenado, a vida da Jennifer nunca mais, é claro, voltou a ser a mesma. A da Anna, nem se fala, né? Ela perdeu a vida para um ataque tão brutal e tão sem sentido, e a Jennifer também, além de perder uma das pessoas que ela mais amava, também perdeu praticamente tudo que era importante para ela. Depois de perder o movimento do braço, é claro, ela não poderia mais trabalhar como paramédica e foi demitida do seu emprego. Sendo assim, ela perdeu também o seu plano de saúde que ajudava ela ali com todas aquelas despesas que ela passou a ter com tratamentos, com hospital, com remédios, e ela foi contraindo uma dívida cada vez maior. Ela tinha que fazer tratamento praticamente todos os dias, né? Tinha que tomar remédio, fazer fisioterapia. Ela, inclusive, teve que passar a viajar 2 vezes por semana para uma cidade vizinha que ficava a 3 horas de distância para fazer fisioterapia e conseguir medicamentos lá de uma forma mais barata. E era uma viagem de 3 horas, como eu disse, né? 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Então, ela também gastava tempo e dinheiro com tudo isso e também, é claro, ficava muito cansada. Com todas as dívidas que ela contraiu, ela teve que vender a sua casa e vender o seu carro para conseguir pagar uma parte dessas dívidas, mas mesmo assim ela não conseguia pagar tudo e ela teve que viver em um trailer também com o seu filho de 5 anos. Então a vida dela virou completamente de cabeça para baixo. A única sorte que ela teve depois de tudo isso foi em 2007, quando um CEO de um hospital ficou sabendo sobre o caso dela. Ele ficou sabendo que tinha ainda uma certa esperança para o braço dela, porém ela teria que fazer uma cirurgia que custava muito caro e ela não conseguia de jeito nenhum pagar, e então ele ajudou ela com isso e deu essa cirurgia de graça para ela. Com essa cirurgia, então, ela conseguiu recuperar alguns movimentos do braço que antes estava zero, ela não tinha movimento nenhum. Então, com isso, ela conseguiu recuperar movimentos básicos de calçar os seus sapatos, prender o seu cabelo, fazer uma maquiagem, alguma coisa assim, mas só coisas mais leves, é claro. Isso, é claro, trouxe muita alegria, ela tinha de volta uma parte da sua independência. Porém, é claro que isso não apagava todo o trauma e toda a dor que ainda estavam ali. Uma coisa que com certeza deve ter chamado a atenção de vocês, assim como chamou a minha atenção, foi o fato de o Eric ter tido aquele surto lá, né, onde ele aparentemente acreditou que era mesmo o herói da Jennifer, que ele não tinha feito nada daquilo e até mesmo deixou ela ligar para a emergência, né, mas no fim isso não ficou muito claro, não. Eles fizeram vários exames nele para ver se ele tinha alguma questão psicológica, mas nada foi encontrado. Ele não tinha dupla personalidade, ele não tinha esquizofrenia, não tinha nada, ele não tinha nenhum transtorno, ele estava completamente são. A única questão é que naquele dia ele tinha realmente bebido muito, também tinha usado alguns medicamentos para ansiedade, então pode ser que ele só tenha tido um episódio psicótico, onde depois que ele terminou ali de cometer todo o crime, ele viu toda aquela loucura, viu tudo aquilo que ele
tinha feito e acabou entrando ali em uma espécie de surto, tipo, não acredito que eu fiz tudo isso. E aí a Jennifer aproveitou desse momento breve de loucura que ele teve e conseguiu entrar na mente dele e levar ele ainda mais por esse caminho, garantindo que no fim ela conseguisse ficar viva. Então, essa é a explicação que se tem, né, de que ele teve ali somente um episódio psicótico e a Jennifer conseguiu aproveitar desse momento. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.